Um certo cara de cabelos compridos estava sentado em uma cadeira e esculpia em madeira a estatueta de um carro. Era um homem chamado Albert, que viveu na Terra, mas renasceu no corpo de um mendigo. Ele estava em sua casa, precisava passar por 100 anos de treinamento, mas agora só treinou por 4 anos. O herói entrou em uma sala com uma grande maquete da cidade. Ele queria voltar à sua antiga vida. Albert olhou para os arranha-céus de madeira e sentiu saudades de casa. O herói saiu de sua cabana. Ele estava no território da seita do trono celestial. O cara saiu do chão e voou alto como um pássaro. De repente um homem o chamou. Era Chris. Ele também treinava diversas técnicas, mas se destacava principalmente pela força física. Quando Albert pousou ao lado dele, o cara começou a implorar para lhe ensinar técnicas de voo. O herói aconselhou Chris a parar de treinar técnicas de ataque e passar a voar. O cara ficou um pouco ofendido com a brincadeira, pois a força era seu cartão de visita. O personagem principal explicou que há 3 meses vários animais selvagens escaparam de suas jaulas. Essas criaturas espancaram Chris gravemente, ele estava sangrando, suas roupas estavam rasgadas. Os lobos selvagens abriram suas bocas com presas para devorá-lo. De repente, os animais foram perfurados por estacas afiadas que surgiram do nada. Albert salvou o cara e perguntou como ele estava se sentindo. Chris implorou por muito tempo ao herói que lhe ensinasse uma técnica tão legal. Depois de um tempo, o cara ouviu que um dos mentores daria uma palestra sobre técnicas de ataque. Albert acreditava que as técnicas defensivas eram mais importantes porque sobreviver era vencer. Chris foi a uma palestra e o personagem principal estudou o tabuleiro com novas técnicas. Entre as tabuinhas havia uma especial, era a capacidade de usar plantas medicinais na alquimia. Albert procurou uma garota simpática que aceitava quem desejava fazer cursos. Ela afirmou que restavam apenas 3 vagas vazias e que teria que pagar 50 pedras espirituais pelos cursos. O herói ficou um pouco chocado porque depois de um ano inteiro de trabalho só recebeu 100. A menina garantiu que só é possível aprender essa técnica com a ajuda de uma professora. Após alguma deliberação, Albert concordou e distribuiu 50 pedras. Quando o herói se afastou, a garota o reconheceu como um tolo porque ele estava tentando aprender alquimia quase sem dinheiro. À noite, Albert passeou pelo mercado local e esperava que seu investimento fosse benéfico. De repente, um homem chamou por ele. Era o tio Brad. O homem começou a repreender o herói por não pagar o preço da noiva. Albert sentiu vergonha. No passado, a filha de Brad chamada Lily e o herói combinaram que se casariam quando o cara arrecadasse dinheiro para o resgate. Era só uma brincadeira. O personagem principal despediu-se do sogro e voltou para casa, pedindo-lhe que não contasse à filha sobre o encontro. Brad disse com um sorriso que Lily já conhecia. De repente, uma garota atacou Albert. Ela estava falando sério. Lily agarrou o herói com tanta força que ele pediu que ela afrouxasse o aperto. O herói disse à garota que o noivado era apenas uma piada de mau gosto. O pai estava com raiva. Lily era obsessiva. De acordo com as tradições locais, Albert foi obrigado a se casar com ela. A garota tirou do bolso o presente do herói. O cara fez o possível para convencer Lily de que tudo o que estava acontecendo era apenas um simples mal-entendido. Uma lágrima escorreu pela bochecha do herói. Ele estava em uma situação desesperadora. Algum tempo depois, tendo escapado milagrosamente da noiva louca, Albert voltou para casa e percebeu algo estranho. Chris estava acenando para ele do chão, segurando uma linda ovelhinha na mão. Albert estava preocupado que o cara fosse pego pela polícia local, mas o acalmou, dizendo que havia comprado uma ovelha, então não havia motivo para preocupação. Chris foi até a casa do herói preparar o animal. O cara ficou encantado com a tecnologia que escondia a cabana sob a cúpula. Chris garantiu que com suas habilidades, Albert poderia se tornar uma pessoa bastante importante na seita. O herói calou o cara e pediu que ele nunca mais falasse sobre isso. Após uma pequena briga verbal, o personagem principal pediu ao amigo que lhe trouxesse uma ovelha. Poucos minutos depois, estava sobre a mesa uma refeição magnífica, preparada com uma técnica secreta. Além de um jantar tão luxuoso, Chris tirou uma garrafa de vinho da bolsa. Albert percebeu imediatamente o problema, pois o cara nunca teria gasto tanto dinheiro em um dia tão comum. Chris disse que um mentor de alto escalão chamou a atenção para ele, então ele partirá em breve e não verá o herói por muito tempo. O cara começou a chorar e agradeceu a Albert por salvá-lo. Agora, talvez, eles nunca mais se vejam, porque Chris será enviado em missões perigosas. Depois de algum tempo, os rapazes comeram as ovelhas e Chris agradeceu ao herói pela excelente comida. Quando o cara estava prestes a sair do portão, Albert jogou um pergaminho para ele.
Chris agradeceu ao personagem principal novamente e saiu correndo para cuidar de seus negócios. Albert não tinha muitos amigos neste mundo, então estava muito preocupado com o cara. Na manhã seguinte, o herói estava deitado em uma espreguiçadeira, planejava cultivar arroz, vendê-lo e aprender alquimia e forjaria. Neste universo havia reinos em que viviam os celestiais. Para ganhar tal título, você deve dedicar mais de 1000 anos ao treinamento espiritual. Mas Albert não poderia fazê-los agora, porque se morresse antes de uma determinada data, não renasceria. O herói criou vários pássaros na palma da mão e os lançou no ar. Tendo voado longe o suficiente, eles explodiram espetacularmente. O personagem principal estava desesperado porque não poderia mostrar suas habilidades para ninguém, pois haveria uma pessoa que decidiria matá-lo por inveja. De repente, Albert percebeu que poderia ensinar novas técnicas a outras pessoas. Além disso, os futuros alunos serão obrigados a proteger seus professores. De repente, o sistema de segurança informou que alguém estava tentando escanear o local onde fica a casa do herói. O cara decidiu não prestar atenção a tal ninharia, mas sim focar em novas técnicas. Ele criou um feitiço que lhe permitiria pegar a alma da besta e colocá-la em um novo corpo quando necessário. Para testar sua ideia, Albert pegou um pardal voador. O herói, com a ajuda de tecnologia sofisticada, conseguiu transformar o pássaro em porcelana. Mas, infelizmente, o pardal não voou, mas caiu diretamente na cabeça de Albert. O herói frustrado admitiu que precisava treinar ainda mais. Neste momento, Chris estava na floresta rindo. Acontece que ele matou facilmente um gato selvagem graças à técnica que o personagem principal lhe ensinou. De manhã, um homem veio até Chris. Ele esperava que o cara não fosse atacado por um animal perigoso. Ao ver o gato morto, o homem deixou cair a carcaça da raposa de suas mãos e ficou muito surpreso. O lutador nem imaginava que um cara tão talentoso se juntaria a eles. No total, havia 4 categorias de lutadores neste mundo, começando com D e terminando com A. Os mestres de nível A receberam os melhores e foram treinados como futuras elites. Chris, suspeitando que seu companheiro estava chocado com suas capacidades, fez uma cara inocente. O homem encorajou o cara dizendo que ele precisaria matar mais alguns animais para ganhar a classificação A. À noite, Chris conseguiu chegar à casa de Albert e contou-lhe o que havia acontecido. O cara sugeriu que o herói também ingressasse no esquadrão de combate, suas habilidades seriam muito úteis lá. Albert não gostava de matar e tinha medo de morrer. Além disso, as guerras ocupavam uma posição inferior à dos alquimistas. Chris tentou convencer o herói de que, em sua opinião, a capacidade de instilar terror nos inimigos é o sonho de qualquer homem. O cara garantiu que as habilidades do personagem principal poderiam até elevá-lo ao status de ser celestial. Além disso, Chris poderá viajar para lá com ele. Albert perguntou por que o cara quer tanto chegar ao reino das alturas. O herói tentou convencer o amigo de que o mundo era muito cruel e terrível. O personagem principal cortou um pedaço de carne ao meio com um feitiço e compartilhou com Chris. Comendo avidamente a saborosa guloseima, o cara convidou Albert para aceitá-lo como aluno. O herói não conseguia acreditar no que ouvia, ele imaginou Chris como um futuro lutador rank A. O jovem disse que um de seus ancestrais de longa data foi um guerreiro sábio. Após sua morte a família entrou em declínio, mas ele deixou uma lista na qual estava registrado quase todo o seu conhecimento. Neles, Chris leu sobre os ferozes lutadores de outras seitas. A seita Flecha Celestial é considerada a mais forte do mundo. Pessoas que estudavam técnicas antigas e criavam novas eram chamadas de feiticeiros. Chris implorou a Albert que o tornasse um mestre em feitiços. O herói disse que o cara já tem 18 anos, então é tarde para ele virar estudante. Usando uma técnica em comum, o personagem principal apagou um pequeno fragmento da memória de seu amigo. Chris não se lembrava de nada. Albert o lembrou que queria se tornar um guerreiro rank A e pediu-lhe que lhe ensinasse algumas técnicas. O cara fez uma cara fofa, como se fosse um gatinho, e agradeceu ao amigo pela ajuda. No dia seguinte, o herói escreveu tudo o que aprendeu com Chris. Ele estava cheio de conhecimento deste mundo. Albert se perguntou se conseguiria chegar ao continente central. O personagem principal deixou de lado esses pensamentos ruins e decidiu tirar um dia de folga. Depois de um tempo, o cara ficou entediado e sonhou com um computador com acesso à internet. Ele não se sentiu atraído pela perspectiva de 100 anos de treinamento. De repente, um enorme navio voador apareceu logo acima da casa do herói. O navio era guardado por todos os lados por caças especialmente treinados montados em pássaros de fogo. Albert decidiu que se tratava de uma expedição em busca de recursos valiosos.
O herói foi distraído por uma batida no portão. Chris estava parado na soleira. O cara não parecia bem, machucou a perna durante a tarefa e tirou o dia de folga. Albert repreendeu Chris por não usar a técnica de voo para se defender. O herói chamou seu amigo de péssimo lutador que não pensa no futuro. Na verdade, Chris procurou Albert para pedir conselhos sobre como matar a poderosa fera. O herói não concordou. O cara o repreendeu por esconder de todos o verdadeiro poder de suas habilidades. Após alguma deliberação, o mágico decidiu treinar Chris em troca de informações sobre navios voadores. Albert deslizou pelo ar e moveu ele e seu companheiro para um determinado espaço. Foi uma ilusão de treinamento. Chris teve que fazer uma luta experimental. O mágico criou um louva-a-Deus de pedra. O lutador teve apenas 15 minutos para lidar com ele. O inseto atacou Chris com tanta força que ele mal se esquivou. O cara lança várias lanças de fogo contra seu inimigo. O louva-a-Deus evitou facilmente os projéteis. O lutador ficou perdido. Albert admitiu que Chris se move muito rapidamente, mas solta as lanças muito lentamente. O cara estava com raiva porque não conseguia lidar com um inimigo tão simples. De repente, o louva-a-Deus o atingiu com um golpe poderoso, fazendo Chris voar de volta. A luta acabou. O cara ficou muito chateado com a derrota. Albert o aconselhou a monitorar o comportamento do inimigo e prever seus movimentos. O herói colocou 2 dedos na testa do cara. Ele sugeriu que usasse uma técnica que limitasse os movimentos do inimigo. O mágico sugeriu que Chris fizesse outra sessão de treinamento no futuro para corrigir suas deficiências. Albert sentou-se ativamente em uma cadeira e pediu ao amigo que lhe contasse tudo sobre navios voadores. O cara disse que há 500 anos o Mentor Supremo reuniu tudo que os servos da seita tinham e foi ao continente central construir um navio. Como os habitantes não tinham mais nada, passaram fome e enlouqueceram ao ver as pedras espirituais. Depois de um tempo, o mentor retornou em um navio totalmente novo e a vida da seita começou a melhorar. No navio, o governante planejava coletar recursos no grande mar, que era considerado interminável. O navio tinha capacidade de voar para se proteger de monstros do fundo do mar. Também houve rumores de que era possível ir além da fronteira celestial. Chris apontou para o firmamento azul. Albert achou que o cara queria dizer espaço, mas, infelizmente, apenas as seitas mais desenvolvidas poderiam deixar o reino. O herói perguntou se era possível embarcar no navio e inspecioná-lo. Chris explicou que pesquisadores de feitiços e guerreiros Rankia eram permitidos lá. Mestres da alquimia e da forja e, claro, o próprio capitão do navio também poderiam embarcar no navio. Os sonhos de Albert de chegar lá foram destruídos, pois na melhor das hipóteses ele teria que treinar centenas de anos e tentar não morrer. Chris o convidou para se juntarem ao esquadrão de luta para facilitar, mas o herói recusou. O mágico explicou que agora estaria ocupado vendendo arroz para pagar os cursos de forja e alquimia. Na manhã seguinte, Albert chegou às salas de treinamento de alquimia. Ele pensou consigo mesmo sobre como retornar rapidamente ao seu mundo e aos seus amados pais. O personagem principal se aproximou do homem parado no portão e se apresentou como um novo aluno. O homem explicou que o cara teria que pagar 500 pedras espirituais por 2 anos de treinamento. Albert estava muito relutante em abrir mão de seu dinheiro. Do lado de fora do portão, o herói avistou uma torre muito alta e ficou impressionado. O rapaz que acompanhava o mago se perguntou por que pessoas tão pobres se preocupavam com a alquimia. O homem desejou hipocritamente a Albert sucesso nos estudos e despediu-se. O herói entrou na sala de aula e viu um grupo de alunos. De repente, ele sentiu um cheiro agradável e doce de perfume. Esse aroma veio de uma linda garota parada no centro do escritório. Albert, impressionado com sua beleza, apresentou-se e perguntou quem ela era. A menina se chamava Claire, era filha do mentor e poderia ministrar a aula na ausência dele. O herói não respondeu com segurança e ela pensou que ele não estava se sentindo bem. Albert mentiu, dizendo que estava preocupado porque estava atrasado em relação aos outros alunos. A menina tranquilizou o herói e se ofereceu para estudar individualmente. A aula começou e Claire pediu ao personagem principal que a ouvisse com atenção. Albert percebeu que os acontecimentos estavam se desenvolvendo muito rápido, parecia que ele havia se apaixonado. O cara começou a imaginar como a noite teria que ficar sozinho com ela. A partir desses pensamentos, o herói ficou muito excitado e seu nariz começou a sangrar. Neste momento, Claire anunciou que hoje iriam estudar métodos de processamento de plantas. Albert estava incrivelmente feliz, ele poderia finalmente se tornar um mestre da alquimia. Um mês depois, ele conseguiu começar a treinar verdadeiramente suas habilidades. Agora ele estava aprendendo a técnica de usar o fogo sem contato. O herói ficou surpreso porque,
como ele acreditava, poderia dominá-lo facilmente. De repente, a panela explodiu e deixou um rastro de fuligem no rosto de Albert. O aspirante alquimista ficou muito assustado, esses caldeirões eram muito caros. Para seu pesar, ele descobriu uma rachadura bastante grande. Acreditava-se que para criar sua primeira pílula, um aluno deveria gastar 20 caldeirões, e para se tornar um mentor, mais de 1000. Albert decidiu continuar tentando com confiança, as regras não se aplicavam a ele. Após um curto período de tempo, ocorreram mais 2 explosões e as roupas do herói foram gravemente danificadas. O estudante olhou para o caldeirão e começou a chorar de alegria, ele conseguiu. O herói entendeu como fazer e decidiu que agora poderia recuperar o custo da caldeira e ter algum lucro. No dia seguinte, ele foi novamente ao salão de treinamento de alquimia. O mentor Thomas e o pai de meio período Claire perguntaram se pelo menos um dos alunos conseguiu completar sua tarefa de criar uma pílula. Os rostos dos alunos fizeram caretas e o suor escorria por eles, mas Albert permaneceu calmo. Alquimistas novatos admitiram que explodiram mais de um caldeirão. De repente, o mentor olhou atentamente para o personagem principal. Thomas criou uma barreira acústica e pediu à filha que tivesse mais cuidado com ela. O professor explicou que via nele um grande potencial. Mais tarde, o herói voltou a treinar, tentou fazer tudo sem erros para economizar para comprar uma caldeira nova. De repente ele ouviu um barulho no farol, aparentemente tinha um vizinho. Ele se aproximou do prédio e Lily pulou em cima dele. A menina decidiu visitar o marido e relatou que havia alcançado um novo nível de suas habilidades. Lily saiu do chão e começou a flutuar no ar. A garota se gabou de que um mentor queria aceitá-la como estudante. Albert elogiou Lily. Ela também lembrou do resgate que o herói deve trazer ao pai. O mágico se ofereceu para preparar o almoço para Lily. A menina agradeceu ao marido pela comida deliciosa. O herói lembrou que o casamento deles foi só uma brincadeira. O cara se considerava um candidato inadequado para o papel de marido. Com essas palavras, Lily inundou a mesa inteira com lágrimas. 3 horas depois, a menina ainda chorava e Albert tentou acalmá-la. No final, ele concordou em pagar um resgate por ela. Lily imediatamente se acalmou e começou a comer arroz. Albert ficou furioso por estar simplesmente sendo usado. O herói resignou-se a este casamento e acariciou docemente a cabeça da noiva. Depois de um tempo, o personagem principal devorou uma panqueca deliciosa. A garota queria muito experimentar. De repente, uma linda mulher com um pássaro azul apareceu no céu. Ao vê-la, Albert começou a babar, como um cachorro ao ver um pedaço de carne. O herói esperava que o sistema tivesse pena dele e lhe desse uma beleza para todo o seu tormento. A garota afirmou que veio aqui para buscar uma pessoa da seita do trono celestial. Albert decidiu que era por causa dele e já se preparava para ir com o estranho. De repente, a mulher ergueu Lily no ar e se ofereceu para ser sua mentora. Uma projeção de um homem apareceu no ar, e ele pediu para não levar a menina consigo, pois precisavam de outra pessoa. A menina insistiu sozinha, declarando que seus destinos estavam ligados. Lily perguntou ao herói o que fazer. Muitos olhos predatórios olharam para Albert. Ele se sentiu inquieto. O cara respondeu que Lily não deveria perder essa oportunidade. A noiva queria visitar o amante. A mulher permitiu que ela fizesse isso. Lily era portadora de um espírito celestial. O cara que ela escolheu é o escolhido do céu. A menina concordou e a professora assentou em seu pássaro azul. Eles voaram para longe. Albert ficou feliz. Ele finalmente se livrou de sua esposa chata. O herói ficou motivado para se tornar mais forte e decidiu estudar um livro de técnicas adquirido recentemente. De repente, um cara muito forte e corajoso apareceu na soleira de sua casa. Era o Chris. Na floresta ele matou animais mais fortes que ele. O cara voltou para descansar. O cara perguntou como lidar com os 2 inimigos restantes. Eles eram muito fortes. Um deles era o comedor de terra. Esse monstro se enterrou no zeu ao ver o perigo. O segundo foi um gato muito rápido que infligiu ferimentos mortais. Chris pediu a um amigo que lhe ensinasse uma técnica para derrotá-los. Albert concordou, mas este treinamento será mais difícil que o anterior. Agora ele criou 2 louva-a-Deus com as habilidades de um comedor de terra e de um gato. Enquanto o herói explicava a Chris como lidar com eles, um dos insetos o atacou. O mago perfurou o inimigo com um gesto, sem sequer se mover. O cara ficou chocado com as habilidades do amigo. De repente, Chris foi atacado por outro louva-a-Deus. Albert acabou com o inseto desagradável novamente com apenas um golpe. O cara implorou ao mágico que lhe ensinasse uma técnica tão poderosa. O personagem principal zombou do amigo e disse que precisava cortar o cabelo careca para aprender essa habilidade. No final, o cara, em meio às lágrimas, concordou.
Albert olhou para o amigo e riu muito alto. Chris finalmente se barbeou. O herói o elogiou por sua coragem, mal contendo o riso. O cara chateado perguntou por que o personagem principal é tão forte, mas não é barbeado. O Coringa disse que não está tentando ficar mais forte, então não há necessidade de cortar o cabelo. Albert empurrou o amigo até o portão e ordenou que ele aperfeiçoasse essa técnica em casa. Agora que ele havia lidado com seu camarada irritante, era hora de tratar de coisas importantes. 3 meses depois, Lily já estava voando em um pássaro azul em um reino desconhecido. O mentor censurou a garota que suas habilidades eram inúteis e que era muito cedo para ela pensar em voltar para casa. A mulher lembrou-se de um pesadelo recente. Monstros circulavam ao redor dela, e ela mesma foi acorrentada e perfurada por uma lança. Este era um presságio de desastre. Ela acreditava que apenas Lily poderia evitá-lo. A jovem pediu permissão para dar um passeio e conhecer o marido. O mentor permitiu que ela andasse um pouco, mas proibiu-a de ver o amante. Enquanto isso, Albert decidiu visitar a sala de treinamento de forjamento. Ele ficou deslumbrado ao ver a pilha de cabeças brilhantes de estudantes. Um dos alunos contou a um amigo que alguém que ele conhecia do esquadrão de combate se barbeou e ficou muito forte. O personagem principal lamentou sua ação. Sua piada acabou sendo um fracasso. Depois de um tempo, a maioria dos discípulos da seita raspou a cabeça. Foi uma verdadeira sensação. Enquanto isso, o herói reclamou que aprender a forjar era muito difícil. Ele já havia gasto 10.000 pedras. De repente, o cara viu seu velho amigo e gritou por ele. Era um amigo dele chamado Dylan. Ele é bem gordinho e vem de uma família rica. O gordo ouviu falar do sucesso de Albert na alquimia e decidiu recompensá-lo com uma pedra espiritual, mas o cara recusou. O herói suspeitou que Dylan tivesse um caso com ele. Um mágico convidou o rapaz para uma visita e o presenteou com uma xícara de chá. O gordo explicou que teve uma ideia de unir estudantes que estudam fora da seita. Albert ficou surpreso com isso. Ele acreditava que não se importava com as pessoas comuns, pois era descendente de uma família rica. Dylan planejou criar uma espécie de aliança de pessoas prontas para ajudar umas às outras. Para obter ajuda neste assunto, o herói será um dos primeiros a receber notícias da seita. Ele também será capaz de obter conexões úteis ensinando iniciantes inexperientes. Dylan estava confiante de que a aliança começaria a florescer se Albert se juntasse a eles. Como despedida, o gordo deu ao mágico uma bola mágica para manter a comunicação. Albert disse adeus ao seu velho amigo. De repente, uma voz extremamente familiar começou a sussurrar em seu ouvido. O herói se virou e viu Claire. Ele explicou que estava apenas vendo um amigo. A beldade se ofereceu para ir à casa de Albert. Ele nunca tinha visto garotas tão lindas pessoalmente. O cara gentilmente a tratou com um chá delicioso. Claire estava muito nervosa. A garota ficou inquieta. Ela começou a notar algo estranho em si mesma. Em seus pensamentos, ela admitiu que quanto mais olhava para o herói, mais percebia que havia se apaixonado. Claire repreendeu-se. Não devia esquecer o verdadeiro propósito da sua visita. Ela colocou as mãos sobre a mesa imperiosamente e perguntou por que Albert não queria fazer parte do departamento de alquimia. Claire se aproximou ainda mais. Ela estava preocupada porque o herói não queria se tornar aluno de seu pai. O personagem principal admitia tudo. A alquimia era apenas uma forma de ganhar dinheiro vendendo pílulas. A garota implorou que ele não matasse seu talento e encontrasse um mentor. Albert decidiu revelar seu plano. Perguntou a Claire se ela estava a bordo do navio voador. A garota respondeu positivamente. O herói falou sobre seu sonho de construir um para si. O mágico não queria que o pai de Claire perdesse tempo e energia ensinando. A bela parecia furiosa com o que ouviu. Ela se lembrou de como seu irmão deixou a família para se tornar um falsificador melhor. O olhar da menina ficou triste. Ela pediu a Albert que não desistisse. Claire foi embora. O personagem principal cuidou dela por muito tempo. O cara gostava de liberdade e de não ter obrigações com ninguém. De repente, a bola mágica de Dylan vibrou em seu bolso. Nele estavam escritas todas as notícias da seita. Entre elas estavam as notícias sobre Chris. Acontece que o cara começou a namorar a aluna mais linda da seita chamada Eva. O futuro guerreiro falou muito sobre Albert. Decidiram visitá-lo. O personagem principal parabenizou o amigo por conseguir conquistar o coração de uma garota tão boa. O mágico sugeriu que conversássemos dentro da cabana. Chris disse que Eva foi infectada por um monstro quando eles estavam em missão, e agora a garota não conseguia dormir normalmente. Albert usou uma técnica de limpeza de aura para ajudá-la. Um devorador de almas voou para fora do corpo da garota. O personagem principal matou o espírito e pediu ao amigo que tomasse cuidado.
Eve admirou a habilidade do mago e se ofereceu para acompanhá-los na abertura de um portal secreto. O herói considerou a ideia muito arriscada e recusou. Chris mencionou que no portal você pode encontrar algo valioso, até mesmo registros de mestres forjadores. Albert apurou os ouvidos e seus olhos brilharam de excitação. O herói concordou. Agora ele precisava de 1000 pedras espirituais para entrar. À noite, ele começou a estudar os fundamentos da forja para estar o mais preparado possível. Essa atividade exigia muito: matéria-prima, runas, fogo espiritual. O mais importante é introduzir a runa em um objeto que ainda não esfriou. Albert achou a forja mais interessante do que as aulas de alquimia. Segundo o baile, Dylan elogiou o personagem principal por aprender 2 ofícios ao mesmo tempo. O gordo resolveu compartilhar com ele o segredo de combinar essas atividades. Mais tarde, o mago foi para as salas da forja. Ele deu ao atendente uma pedra espiritual e pediu um quarto. Aqui estava tudo o que você precisava para começar a treinar. A sala estava muito quente, então Albert usou a técnica da armadura de gelo. Para começar, ele decidiu cruzar o aço escarlate e o minério de ferro. Dylan disse que quem estuda forja e alquimia não deve contar com a ajuda do céu. O herói começou a forjar metais. Primeiro, ele processou o minério com martelos. Agora o ferreiro adicionou aço derretido e formou a espada. Chegou a hora de inserir as runas. O herói decidiu torná-las duras como uma rocha e leves como uma pena. Infelizmente, na fase final a arma explodiu. Albert estava deprimido. Ele havia desperdiçado 400 pedras espirituais. Um homem entrou na sala e perguntou o que aconteceu. Foi o gerente Ferreiros. O herói tinha vergonha de sua inépcia. O mágico traçou um plano. O homem é obrigado a ensiná-lo, senão ele não irá a lugar nenhum. 3 dias depois, Chris e Eve voaram para a entrada de um portal secreto. De repente, algo brilhou perto deles. Era Albert. Ele sentiu pena do pobre guindaste em que o casal voava. Chris ficou surpreso ao ver que seu amigo estava montando uma espada forjada. O imodesto protagonista pediu a partir de agora que o chamasse de mestre forjador. O barbudo anunciou as regras para estar do outro lado do portal. Chris esperava que o herói fosse com eles, mas destruiu suas esperanças. Em vez disso, ele deu a ele um cristal especial. O cara poderia dar um sinal e Albert viria em seu socorro. O lutador agradeceu ao amigo. O personagem principal voou para o portal aberto na velocidade da luz. O herói, deixado sozinho, observou a bela paisagem da Floresta Verde. Ele teve que passar um mês inteiro aqui, então o mágico decidiu construir uma pequena base aqui. De repente, animais selvagens saltaram sobre ele do nada. Albert se virou e olhou para eles com uma expressão terrível. Ele usou equipamento especial contra eles e ordenou que trouxessem coisas úteis. O herói foi em busca das runas deixadas aqui pelos mestres forjadores. No caminho, o mágico encontrou um pequeno lago e decidiu examiná-lo. De repente, uma coluna de água saiu voando, como se um vulcão tivesse entrado em erupção. Um cara desconhecido estava na superfície da água, aparentemente também da seita do trono celestial. O jovem se apresentou como Nicholas. Seu rosto era lindo. Albert estava em estado de choque. O estranho segurava uma espada mágica na mão. O personagem principal o cumprimentou e informou que ele era um discípulo externo da seita. Nicholas ficou feliz em conhecê-lo. Parecia o personagem principal. O jovem ferreiro não entendia o que ele queria. O cara estendeu a mão para Albert. Na palma havia uma linda pérola. Parecia que ele queria que o mágico não contasse a ninguém sobre as coisas que havia encontrado. O herói pensou que de repente Nicholas também era uma pessoa real que se encontrava neste mundo. O mago começou a fazer-lhe perguntas relacionadas com a cultura da Terra. O jovem insistiu que não entendia do que estavam falando. O personagem principal aceitou as pérolas e prometeu manter a boca fechada. Nicholas gentilmente se despediu do estranho. Albert decidiu ficar longe dele. O jovem pulou em sua espada. Ele acreditava que seus caminhos ainda poderiam se cruzar. O herói não gostaria de estar lá se algum problema acontecesse com ele. Nicholas deixou para trás apenas tartarugas sem olhos no lago. À noite, Albert havia coletado uma grande quantidade de recursos diversos e estava descansando na cabana. De repente, houve uma batida na porta da frente e o herói ficou cauteloso. Abrindo a porta, ele viu um monte de olhos verdes à sua frente, olhando para ele com raiva. O cara decidiu que uma multidão inteira de fantasmas estava parada na frente dele. Ele estava morrendo de medo. Acontece que eram lobos que ele domesticou. Albert se acalmou. Trouxeram consigo diversas flores, um pedaço de cobre vermelho, frutos de árvores e pedras espirituais. Os animais cansados foram imediatamente para a cama. O herói percebeu que haviam recolhido tudo dos cadáveres.
O mágico escondeu a cabana de olhares indiscretos com a ajuda da tecnologia e foi para a cama. Para sua surpresa, o herói acordou cedo e decidiu tomar café da manhã. Atrás dele, ele ouviu o som de um homem voando com uma espada. Era Nicholas. Ele embainhou sua arma e cumprimentou o personagem principal de maneira amigável. Albert convidou o andarilho para comer com ele. O jovem ficou simplesmente encantado com o sabor do ensopado recém-preparado. O herói perguntou o que o cara estava fazendo. Ele explicou que era candidato a aprendiz do mestre espadachim Harry. O aspirante a ferreiro previu um grande futuro para ele com tal mentor. Nicholas contou sua história. Ele costumava ser um aluno competente, mas suas habilidades começaram a desaparecer. Agora ele é obrigado a acumular riquezas de todas as maneiras possíveis, para que, caso se torne um simples morador, possa viver uma vida normal. Albert encorajou o cara e o aconselhou a não desistir, caso suas forças voltassem. Nicholas se aproximou do herói e agradeceu sinceramente pelas palavras de apoio. O jovem manifestou o desejo de fazer amizade com o personagem principal. O mago ficou em silêncio, mas na sua cabeça ele não queria fazer tal amizade. Uma hora depois, Albert encontrou uma enorme árvore espiritual que poderia ser usada para construir um navio voador. Ele pegou sua espada mágica e se preparou para cortá-la. De repente, um urso selvagem gigante correu em sua direção vindo do matagal. O herói, confiante em suas habilidades, ordenou que a espada atacasse o monstro. Surpreendentemente, logo no momento do impacto, o pelo do animal virou pedra. Um momento depois, o urso correu para atacar novamente, mas imediatamente uivou de uma dor insuportável. Acontece que Albert usou a técnica de agulhas mortais invisíveis. O corpo sem vida da fera caiu no chão. Depois de meio-dia, o personagem principal finalmente terminou de construir seu navio. De repente, um alarme disparou, o que significava que Chris estava em apuros. O herói imediatamente embarcou em seu navio e foi ajudar seu amigo. Neste momento, Chris estava salvando sua amada Eva das abelhas selvagens. A menina estava morrendo de medo e esperava que Albert ainda tivesse tempo de resgatá-los. De repente as abelhas atiraram suas picadas direto no casal. Eram mortais. O cara segurava sua amada com força nos braços. Seus olhos pareciam arder. Chris comeu a pílula de aceleração na velocidade da luz e conseguiu desviar dos projéteis. Enquanto isso, o personagem principal os notou com a ajuda de uma técnica que melhora a visão. Chris e Eva estavam incrivelmente felizes. Eles finalmente seriam salvos. Infelizmente, abelhas furiosas cercaram o casal e a situação tornou-se quase desesperadora. Albert ficou na beira do navio e se preparou para a batalha. Ele usou a técnica exterminadora de ondas sonoras. Era muito forte. As almas deixaram as abelhas. Seus corpos sem vida começaram a cair no chão como gotas de chuva. O personagem principal pegou seus amigos com um gancho especial e começou a colocá-los no navio. Depois de algum tempo, o herói assou carne no fogo e foi espremido como um limão. Quando Chris acordou, ele pensou que estava no inferno e começou a gritar de dor. O cara correu para abraçar sua amada. Albert jogou para ele um elixir que ajudaria a lidar com as consequências da onda sonora. Chris começou a agradecer ao amigo. Ele já havia salvado sua vida 2 vezes. O herói repreendeu o cara e exigiu 22.000 pedras espirituais para a salvação e o elixir. Eva, que acordou, beliscou a bunda do amado. Ele deu um pulo de dor. A garota se agarrou a Chris e começou a soluçar de felicidade. Eles estavam vivos. Ela agradeceu a Albert do fundo do coração. Ele perguntou quem teve a ideia de fuçar nas abelhas. Chris coçou a cabeça de vergonha. Ele só queria experimentar a técnica de fuga que o herói lhe ensinou. Além disso, os insetos tinham mel, que pode tratar doenças. O cara planejava curar a mãe de Eva. Assim, Chris esperava reduzir o valor do resgate para a garota. Albert lembrou-se de como, em sua vida anterior, os relacionamentos também lhe custavam muito dinheiro. O casal só conseguiu metade do que planejava, mas isso deveria ter sido suficiente. Eve disse que tal jarro poderia custar até 2.000 pedras espirituais. O personagem principal pediu que lhe dissessem onde ele poderia ser encontrado. Depois de um tempo, o herói já estava montado em um cervo até um bambuzal, onde havia um covil de abelhas selvagens. O cara mandou o animal se esconder e ele se afundou no matagal. 3 dias depois, ele finalmente encontrou os insetos e começou a seduzi-los. As abelhas o consideraram uma linda rainha. Agora eles estavam à mercê do protagonista e se curvaram diante dele. O mágico finalmente encontrou montanhas de mel que o tornariam rico. De repente apareceu uma verdadeira abelha rainha. Ela não sucumbiu à influência do herói. O cara usou contra ela uma técnica que paralisou a consciência.
A abelha revelou-se invulnerável porque ela e o mel são propriedade da seita do trono celestial. Os discípulos podem levar no máximo 1000 litros. O personagem principal ficou muito triste. Seu magnífico plano de enriquecer foi um fiasco. Um dos mais velhos observou o mago e ficou encantado com as habilidades do cara. Albert começou a coletar mel, mas a voz de um ancião vindo do céu ordenou que ele parasse. Poucos minutos depois, o herói carregou 500 litros de líquido em seu navio e partiu. Diretamente acima dele ele notou a marca de uma espada mágica. Aparentemente era Nicholas novamente. O jovem aproximou-se das montanhas de mel e começou a calcular sua fortuna futura. De repente, um pilar de luz caiu do céu. O ancião criou uma cúpula proibindo qualquer pessoa de se aproximar do bosque pelos próximos 150 anos. Durante sua viagem aérea, o herói encontrou a propriedade de um mestre alquimista. Albert ficou furioso. Todo esse tempo ele tentou encontrar o mestre forjador. Faltava apenas 1 hora para o portal fechar. O mago tinha que se apressar. Na propriedade, ele encontrou um monte de pergaminhos com feitiços bastante úteis. O herói lembrou que o portal fecharia muito em breve. O cara milagrosamente conseguiu sair dali. Na saída já foi recebido por Chris e Eva. O cara sugeriu que Albert fosse até a taverna e agradecesse por salvá-lo. O personagem principal concordou. Este mês foi muito difícil. Depois de muito tempo, o mago já estava em casa e deitado sobre montes de pedras espirituais. Conseguiu vender mel. Ele enviou uma carta para a base da Aliança de Dylan. O herói trocou 300.000 pedras espirituais por um monte de recursos para forjar. Depois de 3 anos como ferreiro, ele ainda não conseguia inserir certas runas corretamente. Albert teve a ideia de usar outra runa como intermediária. O herói decidiu tentar colocar sua ideia em prática. Uma nova espada mágica foi montada a partir dos fragmentos. O ferreiro correu para abraçá-lo como um ente querido. Agora a arma se chamava Mil. O personagem principal recebeu notícias da seita através de uma bola mágica, e foi aberto um recrutamento de ferreiros para treinamento. Ao longo desses longos 3 anos, Albert já havia atingido o 8º nível. Ele não tinha dúvidas de que em breve seria capaz de lutar em igualdade de condições com um inimigo muito mais forte. Graças à sua técnica de invocação de feras, o herói poderia pedir ajuda a um dragão inteiro. Logo o mágico finalmente voltou para casa e relaxou na espreguiçadeira. Chris e Eva apareceram na porta. Estavam incrivelmente felizes. O cara deu a boa notícia de que logo se casariam. Pediu a Albert que fosse à festa. O personagem principal e os amantes almoçaram bem. Ele acreditava que seus planos não davam tempo para um relacionamento. Após a refeição, o mágico levantou-se da cadeira e pediu para segui-lo. Chris e Eve ficaram perplexos. Ele os conduziu para uma sala onde armas e escudos que ele havia forjado estavam pendurados nas paredes. O herói não tinha presente de casamento, então convidou o casal a escolher qualquer coisa. Eve perguntou se ela poderia pegar as espadas do Insight. Elas eram muito úteis em batalha. Chris pediu permissão para pegar o Mil. Ele poderia se desintegrar em fragmentos e assumir qualquer forma. Albert deu-lhes a arma escolhida e despediu-se deles. No fundo de sua alma sentiu pena do tempo e dos recursos gastos para forjá-los. Um mês depois, o herói foi para a capital da seita. Em breve haverá um casamento. Ele carregava um saco gigante nas costas. Era um longo caminho até o local da cerimônia. Felizmente, o mago tinha um navio voador. Ele o chamou para aliviar seu fardo. De repente, o herói ouviu um som familiar vindo de trás. Parece que era Nicholas novamente. O cara ficou incrivelmente feliz ao ver seu amigo depois de 3 anos. O jovem imediatamente chamou a atenção para o navio mágico. Nicholas disse que iria ao casamento do amigo. Albert ficou surpreso e perguntou se seu nome era Chris. O jovem ficou extremamente encantado. Finalmente poderia passar algum tempo com o herói. Nicholas se ofereceu para chegar lá em seu navio pessoal. Era muito melhor que o navio do protagonista. Quando Albert embarcou, o navio voou em velocidade supersônica. O carinhoso Nicholas ofereceu ao herói um buffet inteiro como sinal de amizade. De repente o cara deu um pulo e pediu para esperar enquanto cuidava de alguns insetos. Ele jogou 5 bolas de elementos diferentes no inimigo de uma só vez. O herói ficou com ciúmes de sua habilidade. Albert viu 5 pessoas hostis em frente à proa do navio. Nicholas pediu desculpas pelo inconveniente, planejou distrair os inimigos e enviar o navio com o mago ao seu destino. Os 5 começaram a se aproximar rapidamente dos heróis. O jovem avisou que lidaria com qualquer um dos inimigos. Os inimigos responderam às suas palavras apenas com ridículo. Eles pareciam confiantes em suas habilidades. Um dos inimigos ordenou que um cara chamado Henry cuidasse do personagem principal. Nicholas tentou impedir Henry para proteger Albert. Infelizmente,
O líder da gangue interrompeu suas ações. Ele aconselhou o jovem a tentar se proteger neste momento. Do nada, uma coluna de fogo irrompeu no céu e ocorreu uma grave explosão. Nessa época, Albert prometeu a si mesmo nunca mais sair da seita, para não cair em tais situações. Seus pensamentos foram interrompidos por Henry correndo de repente em sua direção. O herói decidiu usar uma técnica que havia adiado até a emergência. Da pequena tigela, a alma de um dragão gigante explodiu no ar. A alma subiu dentro da cópia de madeira da besta. O inimigo estava ainda mais determinado. Ele ansiava por uma batalha maravilhosa. O cara colocou sua centopeia de estimação em Albert, mas o dragão a matou com um movimento de sua pata. Os olhos do herói brilharam. Ele se sentiu superior ao oponente. O herói ordenou que a fera lidasse com Henry. Ele imediatamente o atacou. O cara estava sangrando, mas não ia desistir. Usou uma técnica desconhecida. O personagem principal usou todos os tipos de barreiras para se proteger dela. Infelizmente, nada funcionou para ele. Acabou sendo uma técnica para prejudicar a psique. Albert perdeu a consciência e caiu diretamente na lateral do navio. Havia uma cabana em algumas montanhas. A irmã perguntou ao irmão quando comeriam carne. O menino disse que primeiro é preciso curar o estranho. Ele acabou sendo o personagem principal. O mago ficou extremamente grato ao destino por tal salvação. Acontece que Albert lutou contra um verme gigante na dimensão astral por meio mês e finalmente venceu. O personagem principal acordou e sentou-se na cama, agradeceu de todo o coração as crianças pelo cuidado. As crianças curvaram-se, como acreditavam, ao ser celestial e imploraram para tomá-los como discípulos. O herói não viu potencial neles e perguntou por que precisavam disso. O irmão e a irmã declararam em voz alta que só queriam comer uma carne deliciosa todos os dias. Albert ficou comovido com a sincera honestidade deles. O personagem principal utilizou a técnica. Primeiro eles devem passar no teste do espírito. O cara sentia a pena das crianças, então mesmo que elas falhassem no teste, ele lhes proporcionaria uma vida confortável. Infelizmente, o herói gastou muita energia lutando contra o verme e agora terá que se recuperar por muito tempo. O mago prometeu a si mesmo não deixar a seita pelos próximos 10 anos. Além disso, você precisa ficar longe de Nicholas para não entrar em situação semelhante. Albert decidiu fazer ainda mais bonecos de guerra ao voltar para casa. De repente, um homem maduro entrou na cabana com uma bengala nas mãos. O homem ajoelhou-se diante do grande ser celestial. O herói pediu-lhe que se levantasse e ofereceu-se para lhe agradecer pela sua salvação. O estranho disse que só queria viver até uma idade avançada com sua amada esposa. O cara deu ao homem um frasco contendo pílulas para longevidade. O homem perguntou o que estava acontecendo com as crianças. O herói respondeu que as estava verificando antes de levá-las para a seita, onde seriam cuidadas. O estranho foi embora e o herói tirou bolas com os poderes espirituais das crianças. No baile do menino, ele viu como o irmão cuidou dele até a velhice. Minha irmã queria se tornar uma grande guerreira para que todos a admirassem. O herói admitiu que ao acordar a vida das crianças não será mais a mesma. Neste momento, Chris estava sentado no portão da cabana de Albert. Ele estava deprimido. O cara se culpou pelo que aconteceu com o personagem principal, pois foi ele quem o convidou para o casamento. Eva tentou animar seu amado e garantiu que o mago agora estava vivo e simplesmente curava suas feridas. Chris prometeu a si mesmo que esperaria pelo amigo no portão até que ele aparecesse. A garota sentou-se ao lado de seu amante. Eles esperavam pelo melhor. Enquanto isso, Albert chegou ao departamento de relações externas da seita e convenceu o líder a fazer das crianças seus discípulos. Depois disso, eles embarcaram no navio. O irmão perguntou se era difícil se tornar igual ao herói. O mágico disse que seria fácil se eles ouvissem com atenção. O menino já começava a sonhar com uma porção diária de carne para ele e sua irmã. O personagem principal apenas riu e ofereceu tanta carne quanto quisesse no futuro. De repente, Chris sentiu uma aura espiritual familiar. Era Albert. O cara imediatamente correu para abraçar o amigo. Chris olhou para seu irmão e irmã que haviam chegado com o herói. O cara pensou que eles eram filhos do personagem principal, mas Eva imediatamente admitiu que isso era um disparate. Um mágico apressou-se em acalmar a imaginação do amigo e chamou-os de alunos. Albert não sabia o nome das crianças, então pediu que se apresentassem. O menino explicou que eles não as têm, são distribuídas por encontrarem plantas especiais em sua homenagem. Em tal situação, o personagem principal veio com nomes para eles. Agora o nome da garota era Kate, e o nome do irmão era Kevin. As crianças ficaram tão gratas que se curvaram ao seu novo mentor. Para começar, Albert decidiu vestir um pouco seus alunos.
Duas esferas voadoras rosa fundiram-se com as roupas das crianças. Agora o irmão e a irmã tinham ternos muito bonitos e confortáveis. Eva, que estava por perto, ficou surpresa com uma técnica tão útil. O herói sugeriu que a garota tentasse usar ela mesma a bola mágica. Eva aplicou e uma roupa muito reveladora se formou nela. O personagem principal implorou que ela trocasse de roupa, enquanto Chris cobria os olhos de Kevin com a outra. A outra roupa não era melhor que a anterior, agora a menina se transformou na semelhança de um gato. Albert pediu que ela devolvesse tudo e tentasse usar em casa. Depois dessa situação constrangedora, Chris sugeriu comemorar a chegada dos novos alunos. O mágico convidou as crianças a experimentarem o prato de carne, elas ficaram simplesmente encantadas. Quando as crianças se afastaram, Chris enfiou a mão no bolso. Um momento depois, entregou ao herói um envelope vermelho e pediu-lhe que o aceitasse. Poucos dias depois, o personagem principal voltou aos salões do ferreiro, ele tinha um monte de pedidos. O velho que caminhava atrás dele repreendeu o sujeito por cumprir ordens comerciais quando todo ferreiro é importante para a seita. Albert o informou da situação ocorrida no caminho para o casamento e prometeu ajudar os demais ferreiros em breve. O velho pediu ao rapaz que lhe mostrasse sua criação hoje, ele desdobrou uma caixa grande. O estranho levantou a tampa e viu uma espada forjada com muita habilidade. O velho sugeriu que o herói deixasse ordens por enquanto e, em vez disso, fosse com ele consertar o navio da seita. Eles pularam na carruagem mágica e pegaram a estrada. Albert olhava em volta o tempo todo, admirando a vista de territórios até então desconhecidos. De repente, dois dragões terríveis apareceram próximos ao transporte. O velho apenas riu ao ver o medo no rosto do herói. Os animais guardavam a seita. Outro homem se ofereceu para montá-los por apenas 10.000 pedras espirituais. O cara recusou educadamente, ele não tinha vontade de gastar uma quantia tão grande em entretenimento estúpido. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram ao navio danificado. O velho explicou as condições de trabalho. A cada metro quadrado o herói receberá 1.000 pedras, e além disso, receberá como bônus 20 novas runas. O homem aconselhou a observar os outros trabalharem até o mestre chegar. Albert foi inspecionar o navio. Mais tarde, o capataz se aproximou dele e perguntou se o cara estava pronto para trabalhar. O herói já entendeu o que era exigido dele. O mestre o aconselhou a trabalhar na velocidade máxima. O personagem principal derreteu metais e os fundiu na polpa do navio. O mestre ficou encantado com o quão bem e rapidamente o recém-chegado trabalhou. 2 meses depois, a restauração do casco do navio foi finalmente concluída. Albert perguntou ao falsificador se ainda havia trabalho para ele, mas o homem respondeu que não. Graças à habilidade do herói, o trabalho foi concluído 1 mês antes do previsto. O mestre previu um grande futuro para ele. O homem queria ajudar o mago nesta difícil questão e estendeu a palma da mão com 5 runas. O personagem principal aceitou o presente e prometeu fazer o que quisesse para o mestre. Após a conversa, o herói decidiu explorar um pouco este lugar. O território era muito grande, então o herói teria que descobrir uma maneira de chegar até aqui. Neste momento, Chris e Eva estavam lutando contra animais selvagens longe da seita. O cara convidou a esposa para trocar pontos dessa tarefa por uma pílula embrionária. Ele planejava tornar seu filho ainda não nascido aprendiz de Albert. De repente, outro bando de animais selvagens veio em sua direção. Havia 3 inimigos muito fortes entre os animais. Chris e Eva não podiam recuar. A situação parecia desesperadora. O cara teria que usar a bola de salvação que adquiriu do herói. Ele balançou e jogou para cima com toda a força. A bola se quebrou em pequenos fragmentos em chamas. Os animais não entenderam o que estava acontecendo. Um momento depois houve uma explosão muito poderosa e não sobrou nada do rebanho. A dupla se aproximou da cratera deixada pela explosão. Chris estava com vergonha de ter desperdiçado um artefato tão valioso para derrotar animais estúpidos. Eva convidou seu amante para treinar com o personagem principal para aprimorar suas habilidades. De repente, marido e mulher notaram um brilho verde desconhecido no fundo da cratera. Era um pedaço gigante de minério de ferro enriquecido com energia espiritual. Certa vez, Chris ouviu que poderia ser usado para fazer armaduras que protegeriam contra os oponentes mais poderosos. O cara jogou para Eve um saco de pílulas úteis na batalha e correu para extrair o minério. Depois de um tempo, o casal procurou Albert. No fim das contas, ele havia se mudado recentemente. O herói apresentou seu novo desenvolvimento aos amigos. Era a armadura de Deus, feita com minério de ferro enriquecido. Chris ficou impressionado com a aparência deles. O herói o convidou para experimentá-los. O cara nem precisou fazer nada. A própria armadura grudou nele.
Chris conseguiu se levantar no ar, Eve observou com admiração. O cara conseguiu colocar o traje no modo de ataque. Ele concentrou a energia na palma da mão e atirou em uma viga de pedra que estava próxima. Chris ficou encantado com o poder desta armadura. O cara pulou na colina dos 1000 e voou pelo ar como um raio. Ele parabenizou Albert de todo o coração por um desenvolvimento tão legal. O herói agradeceu pelo minério que forneceram. O mago também disse que em breve partiria em uma expedição em um navio da seita, então pediu a seus amigos que ficassem de olho em seus alunos. O casal prometeu cuidar deles como se fossem seus próprios filhos. O personagem principal rezou ao destino para que não encontrasse Nicholas novamente. Um mês depois, Albert já se dirigia para o local onde acontecia o treinamento da expedição. O herói ficou encantado ao ver este majestoso navio. O mágico, junto com outros passageiros, embarcaram no navio. Para seu pesar, ele ouviu uma voz familiar atrás dele. Era Nicholas novamente. O cara abraçou o velho amigo. O herói sonhava em sair do navio o mais rápido possível. O jovem pediu a um tripulante que colocasse Albert na cabine ao lado da sua. À noite, todos os passageiros jantaram na sala de jantar. O personagem principal planejava fugir despercebido para o banheiro. De repente, como que vindo do nada, Nicholas apareceu. Ele elogiou a comida local, tendo como principal objetivo conquistar o respeito do herói. Albert perguntou ao amigo como ele lidou com o problema de perda de força. Nicholas afirmou que sua doença simplesmente desapareceu assim que ele deixou o portal, há 3 anos. Ele também falou sobre como depois disso voltou para a garota com quem rompeu o noivado. Ele bateu em todos os irmãos dela, mas ela lidou com ele com apenas um golpe de mão. O cara prometeu a si mesmo ficar mais forte para recuperar a honra perdida. O bêbado Nicholas correu para abraçar o personagem principal. Ele não gostou muito. Na verdade, o cara fez uma expedição para explorar runas desconhecidas que notou durante os reparos. Em vez disso, ele tem que suportar as travessuras de Nicholas. De repente, o estranho colocou a mão no ombro de Albert. O cara ficou chocado. Erguendo a cabeça, ele viu um homem misterioso à sua frente. Um desconhecido convidou o personagem principal para se tornar seu aluno. O homem notou sua forte energia espiritual. O cara ficou um pouco envergonhado. O estranho convidou o herói para fazer parte do departamento de forja. Albert agradeceu a oferta, mas afirmou que era um simples amador e gostava mais de alquimia. O homem ficou bravo com o talento perdido e foi embora. O herói acenou atrás dele. O mago não queria se juntar a ninguém para manter sua independência. Nicholas não entendeu como seu amigo pôde recusar uma oferta tão tentadora. Albert estava morrendo de medo de seu camarada que o havia abordado sorrateiramente. Nicholas pensou que o cara estava mentindo sobre alquimia. O herói negou suas especulações. O personagem principal escondeu isso para não atrair atenção desnecessária. Após essas palavras, o mágico deu um passeio pelo convés do navio. Lá ele viu uma cobra d'água gigante saltar do oceano. De repente ele ouviu um dos passageiros chamando a serpente de devoradora de deuses. A estranha era Claire. Ela estava acompanhada por um cara desconhecido. A garota apresentou Albert e o cara, que era seu irmão mais velho, Richard. O cara parecia tão lindo quanto sua linda irmã. De repente, o herói agarrou sua boca. Ele mal conseguiu conter o riso. Ele rolou na cama rindo porque o nome abreviado do irmão soava como uma palavra obscena. Depois de rir bastante, o personagem principal enxugou as lágrimas e decidiu pedir desculpas no próximo encontro. Albert saltou de seu beliche com um empurrão forte. O navio entrou nas águas do mar sem fim. O cara subiu ao convés para inspecionar territórios até então desconhecidos. Observava os navios de artilharia que os acompanhavam. O herói sonhava em vê-los em ação. De repente Richard apareceu. Ele também admirou o poder dessas armas. O cara acreditava que seus destinos estavam conectados porque ambos abandonaram a alquimia pela forja. Richard examinou as runas nas quais Albert estava trabalhando. O jovem percebeu que o herói planejava criar um dispositivo para transmitir informações a distâncias muito longas. Richard ficou surpreso com sua invenção. Ele próprio nunca teria pensado em tal coisa. De repente, um sinal incompreensível disparou no navio. Um esquadrão inteiro de pessoas voam em pássaros gigantes, chamados de Patrulha Dourada. Usando anzóis, eles tiraram uma enorme baleia da água. Albert observou seu trabalho coordenado com êxtase. A carcaça da besta foi levantada no ar. Sua carne era perigosa para as pessoas. O herói teve a ideia de no futuro criar sua própria marinha. Mas parece que seus sonhos não estão destinados a se tornar realidade, porque um tiro de canhão custa quase 100.000 pedras espirituais. 3 dias se passaram, durante os quais o mago concluiu que os ferreiros eram os mais valorizados na seita.
Richard chamou o personagem principal e contou ao seu mentor sobre sua ideia. O jovem conduziu Albert até a sala do ferreiro localizada no navio. Era uma sala gigantesca onde o trabalho estava a todo vapor. Os caras foram até o escritório do mentor, o herói fez uma reverência para ele. O velho elogiou o cara e disse que esse sistema poderia ser desenvolvido e cobrir todo o continente com comunicações. O mentor convidou o personagem principal para se tornar seu aluno. O mago recusou educadamente, argumentando que queria desenvolver tanto a forja quanto a alquimia. Após essas palavras, o olhar do velho tornou-se verdadeiramente assustador. Um momento depois, a professora apenas riu e percebeu a sinceridade do rapaz. O velho mencionou que sua oferta ainda era válida, mas a alquimia teria que ser abandonada. O mentor deu ao herói um passe especial para acesso ao setor interno, ele o aguardará lá. Albert agradeceu sinceramente ao velho pela compreensão e foi embora. Após sua partida, Richard se ajoelhou e pediu perdão ao seu mentor pelo comportamento atrevido de seu amigo. O velho lamentou não poder participar da transformação do herói em um verdadeiro mestre. Albert caminhou pelo convés do navio e pensou nas palavras do idoso. Além disso, ele tinha um dilema, não conseguia decidir entre Claire e Lily. De repente, o navio de artilharia soou o alarme. O navio principal foi imediatamente coberto por uma cúpula protetora especial. Monstros marinhos terríveis apareceram bem no caminho da expedição. O inimigo foi alvejado com todas as armas disponíveis. Depois de um tempo, as nuvens se dissiparam e apenas os cadáveres dos monstros derrotados jaziam no mar. O personagem principal observou os membros da Patrulha Dourada em busca de recursos. Nicholas apareceu de repente do nada e explicou que essas matilhas geralmente guardam algo valioso. O jovem pediu desculpas pelo seu comportamento. Da última vez ele ficou bêbado e desmaiou. O cara também disse que muitas grandes guerras passam seus últimos anos no mar antes de ascender, então você pode encontrar suas moradas aqui. O herói agradeceu ao amigo pelas informações úteis, ele estava ansioso para saquear alguns deles. De repente, uma cidade inteira apareceu diante dos olhos de Albert e Nicholas. O personagem principal ficou surpreso. O jovem explicou que se tratava apenas de uma relíquia divina encontrada no local da vitória sobre as criaturas marinhas. Nicholas agarrou o mago pela mão e carregou-o direto para a cidade mágica. Logo após passar pelo portão, o herói se deparou com Claire acenando docemente para ele. A garota cumprimentou o herói, ela não esperava vê-lo aqui. De repente, Richard interrompeu a conversa e sugeriu que Albert alugasse uma oficina de ferreiro para dois. Claire sugere fazer alquimia com ingredientes extraídos do fundo do mar. O herói respondeu que preferia ir com a garota. Thomas apareceu de repente e interrompeu a conversa agradável. O pai ordenou que Claire o seguisse imediatamente. Albert e a menina se despediram. Depois de um tempo, o herói e Richard beberam chá e conversaram em sua oficina. De repente, uma garota apareceu na soleira e perguntou se eles consertavam potes de alquimia. Ela era bastante atraente, então o personagem principal, que conhecia um pouco desse ofício, se aproximou dela. A garota fez olhos fofos e pediu ajuda, ela precisava do caldeirão muito em breve. O cara examinou o aparelho e se ofereceu para pagar 50 pedras espirituais e um pouco de minério para consertá-lo. Quando a garota deu tudo o que precisava, o herói começou a trabalhar. Ele não apenas consertou a caldeira, mas também a reforçou para dar um pequeno bônus à beldade. O mágico entregou o resultado de seu trabalho duro para a linda garota. Ela pegou o pote e saiu correndo, deixando até mesmo um pouco de minério extra para trás. Depois disso, os caras ficaram um mês inteiro na forja e atenderam vários pedidos. O cara contou ao amigo que imaginava a expedição um pouco diferente. Richard entendeu seu amigo, então o convidou para dar um passeio pela cidade. O personagem principal, como que picado, apressou-se em pular no navio e explorar o mar. Surpreendentemente, quase toda a superfície da água estava repleta de vários monstros. Após uma longa busca, Albert encontrou um lugar seguro e decidiu mergulhar. Para fazer isso, ele pegou um submarino turístico e nele colocou uma cúpula de invisibilidade. Meia hora depois, o herói mergulhou a uma profundidade de cerca de 50.000 metros. Seu principal objetivo era tentar encontrar o tesouro. Olhando para frente, o personagem principal viu um monstro terrível. Era um golfinho, seu olho brilhava como um ciborgue. Enquanto isso, Nicholas, que milagrosamente estava por perto, tentou derrotar o peixe gigante. O cara conversou com seu mentor usando uma técnica especial. O homem era um mestre em questões de espadas. Uma excelente arma poderia ser feita a partir da espinha do monstro, então o mentor ordenou que o aluno nadasse até o amigo para que ele pudesse ajudar. Nicholas não queria colocar a vida de Albert em perigo, então se virou e recebeu o golpe do peixe.
O mentor garantiu que ele confiasse nele. O cara não teve escolha, ele foi em direção ao herói. Neste momento, o mágico estava ocupado coletando pérolas úteis do fundo do mar. Ele se sentiu desconfortável. O personagem principal tinha um mau pressentimento. Ele correu para nadar até a superfície o mais rápido possível, e um rugido terrível soou atrás dele. Na janela do submarino, Albert viu Nicholas. O cara estava sangrando. O herói ajudou seu amigo a entrar. O ferido Nicolau relatou que o monstro estava quase derrotado, mas ele precisava ser liquidado. Após essas palavras, o exausto perdeu a consciência. O personagem principal ficou furioso com o que ouviu. Sua viagem não correu nada bem. Os peixes correram em direção ao barco. Um brilho desconhecido brilhou acima do navio. Era o Albert. Ele colocou uma armadura especial para não correr tanto risco. O cara jogou o arpão com toda a força na cara do monstro. Depois disso, ele começou a circular em torno da criatura incompreensível. O herói usou uma técnica forte. Centenas de lanças afiadas atingiram o corpo do monstro. De repente, o peixe sanguinário desapareceu de vista. O mágico assentiu pelas costas. O monstro revelou-se astuto. Albert jogou várias bolas prateadas na direção da criatura. Estes eram seus bonecos de combate, mas revelaram-se inadequados para combate subaquático. O herói planejou apenas distrair o monstro e acumular energia para criar vários clones. Enquanto isso, os peixes tentavam lutar contra as cobras atacantes. O mago finalmente reuniu forças e se preparou para o ataque final. O cristal que ele criou quebrou em uma pilha de fragmentos e eles começaram a se aproximar do monstro já indefeso. Tudo ao redor foi preenchido com um brilho azul e um forte redemoinho começou a se formar. As pontas afiadas dos cristais perfuraram a carne do peixe como espadas. Albert riu de seu outrora poderoso oponente. A corrente do redemoinho era tão forte que o peixe se torceu e todos os seus ossos foram quebrados. O herói sentiu pena de suas cobras. A vitória lhe custou 80.000 pedras espirituais. O mestre espadachim que observava a luta reconheceu o talento do protagonista. O mágico voltou ao navio e deu o remédio a Nicholas. O cara acordou e pediu perdão por ter colocado o amigo em apuros novamente.